seu pai, Zebedeu, e consertavam as redes. Jesus os chamou. E eles, deixando o barco, seu pai, e imediatamente seguiram. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as suas redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estava num barco, na companhia de seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. E eles, deixando o barco, deixando seu pai, imediatamente seguiram. Você pode ler esses versículos? Eu sei que é extenso, mas leia, independentemente da sua tradução, leia esses versículos, por favor. No 3, 1, 3. Pode ler. Olhe para cá. Olhe para mim aqui. Existe uma lição aqui que a gente não pode nunca ignorar, que é o andar sozinho em algum lugar. Então isso precisa ser de grande relevância dentro do coração, entendendo que esse é o retrato de um período da vida. E você não pode nunca não encarar esse retrato que a vida lhe apresenta vez ou outra, que é o andar sozinho em algum lugar. Então aqui está Jesus andando sozinho na praia. Então é fundamental a gente trazer essa luz ao devido esclarecimento, de que a vida é assim. Você precisa saber andar sozinho. Você não pode nunca ignorar o que a vida lhe oferece como esse retrato de que é necessário você aprender a andar sozinho. E aí você vai perceber Jesus andando numa praia sozinho. E isso é o ressalto que é fundamental para que haja o devido entendimento disso, em não saber quanto tempo ele andou. Então isso é muito particular. Ninguém sabe quanto tempo ele andou sozinho nessa praia. A primeira instância de uma leitura básica, a gente pode deduzir que o tempo seja curto. Mas isso é porque eu quero que seja. Mas pode ter sido longo. Então a gente não tem uma definição de tempo. Quanto tempo ele andou sozinho. O fundamental é saber que ele andou sozinho. Então esse andar sozinho você não pode nunca desprezar, porque é fundamental para você. Quando você anda sozinho, você pensa nas suas coisas, na sua vida. Você faz uma introspectiva, uma retrospectiva. Você aprende a olhar para dentro. Você analisa o que está acontecendo por fora, mas a análise maior é você olhar para dentro da sua vida no período que você está andando sozinho, em que ninguém nunca vai saber esse período. Alguém pode um dia ter a informação que você andou só, mas por quanto tempo
do teu coração e de mais ninguém. Então Jesus ele vai andar sozinho e de repente nesse percurso, que eu não sei quanto tempo, qual a distância, ele vai avistar um barco. E eu gosto disso. Ele avista um barco. E nesse barco tem Pedro. E nesse barco tem André. E olha a referência que o texto traz a respeito desses dois dentro desse barco. É Pedro, é André. Eles estavam dentro desse barco como Jesus os vê, lançando as redes porque eram pescadores. Lançando as redes porque eram pescadores. Se não lançavam, se não se lança a rede, não se define quem sou na visão daquele que me observa. Então, a vida é assim. Você é definido para quem te vê a partir do momento que eles observam aquilo que você faz. Então, o que você faz vai determinar para aqueles que estão te vendo quem de fato você é. Então, isso não vai mudar nunca. Jesus vê que eles estão lançando as redes porque eram pescadores. Eles só são pescadores porque eles estão lançando as redes. Então, isso é uma boa referência para aquele que está observando eles lançarem as redes, porque eles só são quem são, porque estão fazendo o que de fato está sendo feito. Então, nunca deixe de fazer aquilo que você precisa fazer, porque sempre vai ter alguém olhando você e o que você faz determina quem você é. Isso aqui é a vida e não vai mudar nunca. Então, a partir do momento que Jesus vê eles lançando as redes e define como pescadores, porque não tem como você lançar rede não sendo quem de fato representa a questão de você estar lançando a rede que lança. Então, eles estão lançando a rede porque são pescadores. Isso é definido. A partir dessa instância que Jesus vai convidá-los a sair do barco. Mas olha o convite. Venham após mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Que legal. Eles agora vão deixar de pegar peixe para pegar homens. Aí você observa no texto que eles vão sair do barco e largar as redes. Então isso é contraditório, porque para se pescar, precisa se usar aquilo que eu lanço. E o que eu lancei determinou quem eu sou na visão daquele que me viu. Ele me viu fazendo o que eu fiz, sendo quem eu sou, a partir disso que ele me convidou. Então ele me convidou porque ele sabe quem eu sou. Porque fiz o que fiz aos olhos dele. Então o convite desse chamado é justamente pelo fato de eu ter lançado as minhas redes. Se ele me visse não lançando a rede que lancei, de repente não me chamava do jeito que me chamou para fazer o que de fato ele quer que eu faça. Então ele só me chamou porque de fato eu lancei as redes. Definiu quem sou. Aí agora ele vem me chamar para que eu faça o que ele quer sem o instrumento que eu uso. Porque pescar, peixe, é com a rede que tenho. E pescar homens. Eles vão deixar a rede. Como ser pescador de homens sem a minha rede que pega o peixe que quero? A gente precisava entender isso hoje. Melhor, eu precisava entender isso hoje. Se pesca homens não com a rede que você pega peixe, mas com a vida que ele quer que você tenha. Então ele vai fazer de homens pescadores redes que pescam homens. Não vou repetir que você não pegou. Eles vão ser feitos redes para pegar homens. Então esse é o chamado. Fazer de você aquilo que você lança determinando quem você é. Você é determinado por aquilo que faz. Mas aquilo que você faz passa a ser quem você é quando eu te chamo. Você agora, para pegar homens, vai se tornar aquilo que você lança. Redes. Só que rede não na sua mão. Porque você deixou de ser mão para ser rede. Rede na mão dele. Guarda isso. Jesus olha para eles e diz, então me segue. Segue após mim. Aí o texto diz, indo mais longe, porque isso é relacionamento.
Quando você entende que a vida vai te oferecer uma oportunidade de andar sozinho, e você aprende a andar sozinho, e depois você vai encontrar com quem ele de fato quer que caminhe contigo, você sempre vai mais longe. Porque o que me faz ir mais longe é o relacionamento que eu gero. Ninguém vai aonde quer ir se não se relacionar com Deus, com quem Deus quer que você se relacione. Então, é os seus relacionamentos que te conduz a lugares que você nunca imaginou. Aí, eu fiquei arrepiado, vou repetir esse negócio. Então, isso é o relacionamento. Relacionamentos fazem você chegar mais longe. Está escrito aí, e indo um pouco mais longe, pastor Tadeu. Você só chega onde você está chegando, não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque você estudou, é por causa do relacionamento que ele fez você gerar. Então, relacionamentos bem relacionados e ajustados me faz andar mais longe. E aí é que está. No final dessa estrada de mais longe, relacionamento gera relacionamento. Porque não tem como você ter um ciclo de relacionamento fechado. Relacionamentos geram relacionamentos. É uma rede de relacionamentos. A gente não pode nunca abandonar isso. Diga comigo, relacionamentos gera relacionamentos. Acabou. Isso é uma rede. Então o texto vai dizer, indo mais longe, porque quem se relaciona com quem Deus quer que de fato mantenha um relacionamento, isso fará com que eu chegue mais longe. Então aonde você quer chegar? Não me responda não, responda para você. Aonde você quer chegar? Reveja com quem você se relaciona. Porque os seus relacionamentos definem onde você vai. Não define quem você é. Porque quem você é aquilo que ele já viu. Então aquilo que ele viu, quem de fato você é, a partir do momento que você estava fazendo o que fez, não muda a visão dele, mas prejudica você ir mais longe. Acabou. Você é o que é, porque fez o que fez. Ele te chamou pelo fato de ver você fazendo tão bem o que de fato você estava fazendo. Representando quem você é. Ele te convidou. Só que no percurso da vida, você não se relacionou bem. Então você fica onde está. Você nunca vai mais longe. Porque relacionamento me conduz a mais longe. Por que tem gente que não vai mais longe? Porque não sabe se relacionar. Briga, discute, entra em questões totalmente indevidas, desconexas, descompostas. Fazer o quê? Aí você, eu e você, tem que olhar alguns indo mais longe e a gente fica atrás. E a minha pergunta é, por que eu não vou? Não é por que eu não vou. A pergunta é, com quem vou? Porque o meu relacionamento determina para onde vou. E indo mais longe, viu mais um barco. Preste atenção. Viu mais um barco, está escrito aí. 2 irmãos dentro do barco. Tiago e João. Quais são os nomes deles? Tiago e João. O barco tem dono. Não é Tiago e João. O barco tem dono. O dono do barco é Zebedeu. E esse é o nome do barco. Barco de Zebedeu. Então ele vê o barco de Zebedeu e vê 2 homens dentro do barco. Qual o nome deles? Que estavam consertando as redes. Eles estavam? Um barco antes desse, eles estavam lançando. Porque eram. Um barco pós esse barco, eles estão consertando. Porque são o que fazem. Conserta. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, me segue. Eles vão deixar barco, vão deixar o pai e vão abandonar a rede consertada. Pergunta por quê? Porque no terreno do chamado, você não pode levar aquilo que você consertou fora.
Porque todo chamado tem pressão. E a pressão do chamado vai dar pressão naquilo que você consertou fora. Se quebrar, a culpa é de quem? Esse é o problema. De trazer para dentro do chamado coisas que você consertou fora. Eles abandonam rede, eles abandonam barco, eles deixam seu pai para entrar no chamado. Porque eles consertavam, e os caras que estavam no barco antes desse barco, lançavam. Agora entenda o que Jesus está fazendo aqui. No primeiro barco, Jesus chama quem lança a rede, e faz de quem lança a rede, rede para ser lançada. Porque só consegue pescar homens quem é rede. Num barco da frente, eles chamam quem conserta a rede. Você não entendeu? Dá para você entender isso aqui ou não dá? Eu sou uma rede que ele lança para pegar homens. Só que eu preciso de homens que consertam a rede que ele lança. Eu vou deixar você pensando um pouquinho. Isso é lindo demais, Rodrigo. Isso é maravilhoso, porque ele faz de homens rede para pescar homens. Mas ele faz de homens que consertam as suas redes para consertar homens. Então, você é uma rede que pega homens. Mas você sempre vai depender de homens que consertam você. Isso não vai mudar nunca. Eu posso ser rede. Preciso que você me conserte. Porque você é bom no conserto das redes. Mas em contrapartida, toda rede precisa de um homem que conserta ela. E todo homem que conserta a rede precisa aprender a lançar aquilo que ele consertou dentro do chamado. Eu precisava deixar essa palavra porque isso está fervendo no meu coração. Você precisa de mim. Eu preciso de você. A gente precisa um do outro. Tem rede aqui que entrou desconcertada e precisa ser costurada, acertada, restabelecida. Precisa. Só que a gente é muito orgulhoso para se entregar na mão desses consertadores de rede. A gente prefere camuflar esses nossos furos das tentativas frustradas da vida e dizer que a gente não precisa ser consertados. Contrapartida, a gente não encara os furos de alguém, porque a gente tem medo do que ele vai pensar de mim. O reino de Deus é assim. Uns são redes que precisam ser lançados para pegar homens. Outros são homens que sabem consertar a rede. E rede não se conserta afrontando. Rede não se conserta disciplinando. Rede se conserta dando tempo, costurando, vendo detalhes, se ajoelhando perto, trazendo para o colo, levantando a malha. Porque nesses meus consertos de rede, eu posso costurar errado. Eu tenho que rever o que faço. Depois disso tudo, a gente vive o reino. Porque o reino é assim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu hoje posso estar aqui na frente como uma rede, com os meus furos, as minhas falhas, tão expressivas, tão amostras. Hoje em dia é mais fácil falar dos furos da rede do que dizer, senta aqui, deixa eu costurar. Porque você vale, você tem valor.
Hoje você pode estar rasgado, mas olha quantos frutos você já teve. Porque a vida é assim. Quanto mais você faz, mais você desgasta, mais você cansa, mais você se arrebenta, mais você, sabe? Aí você encontra alguém que diz: vem cá, você está muito cansado, você está muito para baixo, você está muito exausto, você está muito desequilibrado, você está muito arrebentado. Te abriram. O peso das pescarias da vida te prejudicou tanto. Peixes grandes, peixes pequenos. Você se feriu ao longo da vida. Aí você encontra alguém que reconhece o seu valor independentemente dos seus furos. Porque ele tem a habilidade de costurar. Ele sabe que depois que costurar, vai dar certo. Vai pescar de novo. Aí eu me deparo, por que a gente não tem tido uma pescaria boa? Porque não tem gente suficiente para consertar as redes. E os peixes não ficam, porque a rede está furada. A gente mais perde quando pesca do que de fato pesca quando lança a rede. Nunca fica, sempre vai embora. Porque pessoas que têm a habilidade de consertar, decidiram não consertar, gente. Não, isso é a vida. Aqui tem gente que Deus chamou você para ser costurador de rede. Você é bom nisso. Você sabe falar. Você sabe aconselhar. Você sabe guardar. Você não faz da oportunidade que te dão um desabafo para tentar acertar aquele que de fato confiou em você naquilo que foi dito. Não. Você sabe lidar com isso. Você não tem dificuldade de olhar para uma brecha, para uma falha, para um arrebentar de rede. Você não tem dificuldade de pegar aquilo e reverter. Não ao seu bel prazer, mas em prol do reino. Porque afinal de contas, Ele te chamou para pescar homens. Como é que se pesca homens? Com a vida. Eu costumo dizer que andar com gente me faz ser gente. Então, se você andar com monstro, você monstrifica o caráter. Agora, quando você anda com gente, seu caráter fica mais gente. Eu precisava deixar isso ao seu coração. Eu quero orar. Orar para você entender quem você é nesse reino. Orar para que isso se torne claro à sua mente. Quem de fato você é. Porque de repente você pode estar ocupando uma função que não é sua. Você pode estar querendo consertar sendo rede. Você pode estar querendo ser rede, mas a sua função é consertá-la. A gente precisa saber qual o lugar ocupar nesse reino, para que o reino se movimente a favor, não da rede, não de quem conserta, mas do Deus do reino. Acabou. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu acredito que alguém entrou aqui precisando ouvir tanta coisa que vai ouvir ainda, mas inclusive isso. Entenda quem você é, para que você faça o que eu quero. Entenda aquilo que eu confiei na tua mão. Eu chamei você para consertar redes. Eu chamei você para ser a minha rede. Eu chamei você. Abaixe sua cabeça, tire um momento de oração. Ore. Ore. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Senhor, ajuda a gente. Tem coisas que é tão difícil da gente entender. Mas não tem outra pessoa que nos ensine, que nos esclareça. Não existe outra pessoa que possa nos ajudar, a não ser o teu Espírito. Tem hora que fica tão difícil da gente suportar, segurar as pontas. Parece que tem hora que a gente se sobrecarrega. Mas ajuda a gente. Porque acima disso tudo, a gente só quer honrar o teu nome, mais nada. A gente só quer entender quem de fato somos e o que devemos fazer debaixo da tua orientação. Aqui entrou vidas que de repente estavam tão dificultosa a caminhada, porque em algum momento entrou em crise sem de fato reconhecer quem é, e acabou fazendo o que de fato não deveria, e isso prejudicou a função do que são de fato. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda ele, ajuda ela, ao sair por aquela porta daqui a alguns minutos, sair para viver um tempo de pescar muito peixe, mas entendendo que vai ter hora que precisa sentar com alguém e desabafar, alguém que tenha a capacidade de consertar as redes, porque também não adianta ser alguém que conserta a rede sem ter uma rede para consertar. Traga esse nível de confiança ao nosso coração um para com o outro, da gente sentar e desabafar, dizer que não suportamos, que está tão difícil, que não está legal, que não está bem, e depois da gente falar tudo que a gente foi impulsionado a dizer, ter que ouvir uma palavra de consolo, de conforto, de confronto, de ajuste, de conserto, de aperto, o que for, mas no final disso tudo, a gente está bem com a gente, bem com o nosso coração, bem com a nossa mente. Oh Jesus, Espírito Santo, como é boa a tua presença nesse lugar. O Senhor trouxe resposta ao coração de alguém. Oh Deus, Deus. Ore mais um pouquinho. Coisas como essa. A gente está tendo a grata satisfação de receber. Eu perguntei a ele se eu podia chamá-lo de amigo no WhatsApp, e ele disse que eu podia chamar de amigo. Então, é irmão, é amigo, é pai, é conselheiro, é ajudador, é pastor de igreja. A gente está tendo esse prazer de ter aqui com a gente o pastor Augustus Nicodemos. Então esse povo veio como filho sentar aos pés de um pai e ouvir coisas do coração do pai para o filho. Então, por favor,